Fala pessoal, como vocês estão? Sabe aquela obra que você gostava quando era criança, mas tinha vergonha de falar pros outros? Hoje eu trago uma obra um pouco parecida. Eu confesso que eu não sabia que a obra era assim quando eu comecei a fazer o roteiro. E se você não entendeu nada do que eu tô falando, fique preparado, pois a partir do minuto 20, essa obra aqui vai virar uma loucura. Até confesso que deu um pouco de vergonha de narrar isso aqui. Então já prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, e bora pro vídeo. A história começa com uma garota se declarando para o nosso protagonista, Xiao. Algumas pessoas comentam no fundo que a quinta garota a pedir ele em namoro somente nessa semana. Em resposta, o Xiao disse que não estava interessado em romance. Porém a garota ela acaba pedindo para ele esperar. Já que estava recusando todas as meninas, ela pergunta que tipo de mulher fazia o tipo dele. Se por acaso eu responder, você vai me deixar em paz? Bom, eu gosto é das danadinhas. Responde esse sem vergonha em voz alta. E para dar ainda mais ênfase, ele repete dizendo que gosta das garotas safadas. Porém não adiantaria ela se tornar uma, pois ele iria desprezá-la da pior forma possível. A aluna pergunta se por acaso ouviu direito. Você, Xiao Zeng, disse mesmo que gosta das garotas danadas? Essa era a Bai Lan, a líder do comitê disciplinar. Fala sério, eu não tenho um segundo de paz nessa escola. Líder do comitê, por favor, me deixem pra casa e ir embora. Porém, ela disse que não poderia permitir alunos assim na escola. Com uma caneta em mãos, a garota começa a anotar todas as regras inapropriadas que ele havia quebrado. O comitê não se importava de namoros dentro da escola, porém ele estava sendo muito vulgar. Tá bom, eu aceito a sua punição, agora deixa eu ir embora. A garota que estava se declarando pro Xiao, ela fica dizendo que a Bai Lan estava atrapalhando ela. Muitas garotas haviam pedido ele em namoro, porém existiu uma razão para o nosso herói não aceitar. Enquanto isso, as garotas ficavam discutindo lá no fundo e a única coisa que o cara queria era sossego e paz. O nosso prota ele era um cara normal, mas de uns tempos pra cá aconteceu algo que ele precisava esconder de todo mundo. E essa tal de Bai Lan, ela fica suspeitando que esse garoto tem algum segredo bizarro. Até porque não é normal um adolescente masculino ficar recusando garotas, e eu aposto que você daria de tudo pra ter uma namorada. Uma assistente do comitê pergunta pra amiga se ela não foi dura demais, porém a Bai Lan ela diz que apenas estava seguindo as regras. Só que tinha um assunto mais importante pra lidarem, e a assistente fala que a escola tem um mangaka que estava desenhando Rentão. E pra piorar as coisas, esse artista estava desenhando cenas que se passavam dentro da escola. A líder do comitê disciplinar fala que precisam encontrar esse mangaka o mais rápido possível e denunciá-lo. Nesse instante nós vemos os desenhos que esse artista sem vergonha estava desenhando. Pelo jeito a pessoa não tinha escrúpulos algum. E você já deve estar imaginando que esse artista era o nosso protagonista, não é mesmo? Errado! A artista era exatamente a líder do comitê disciplinar, a Bai Lan. Ela até mesmo utilizava as suas próprias referências visuais para fazer os desenhos, se é que vocês me entendem. O seu mangá era underground, ou seja, ele não era focado para a maior parte do público, mas sim para pessoas com gostos específicos. A garota estava toda emocionada vendo as cenas que ela mesma havia desenhado. É isso aqui que significa ser uma otaka fedida. Porém, os comentários da última semana mostravam insatisfação dos seus leitores. O pessoal estava reclamando dos seus traços e falava que ela estava repetindo muito. Algumas pessoas diziam que ela não sabia desenhar tentáculos de polvo, e ela fica brava que é porque ela nunca tinha visto um animal desse pessoalmente. O editor-chefe da revista acaba mandando uma mensagem falando que se as visualizações do mangá continuarem baixas, eles irão cancelar. Isso já deixa ela preocupada, pois era o maior terror de todos os desenhistas, ter a sua obra cancelada. Ela havia trabalhado duro para conseguir publicar o seu mangá, porém os comentários maldosos estavam deixando ela muito triste. Por isso, a única alternativa era recorrer para a magia proibida da sua família, no intuito de conseguir uma inspiração criativa. Como ela não tinha tinta o suficiente para desenhar o feitiço, ela acabou imprimindo na impressora. O intuito dessa bruxinha era invocar a criatura mais atrevida possível para servir de inspiração. Colocando as folhas no chão, ela começa a preparar o feitiço. O seu medo é que as folhas de impressão não funcionem perfeitamente. Porém, como já havia feito outras invocações, ela imagina que dessa vez não terá problemas. Se ajoelhando no círculo mágico, ela diz as palavras secretas e uma luz começa a brilhar. Ela morde o dedo e faz um contrato para que o seu herdeiro de sangue apareça. Dando um grito bem alto, a luz começa a brilhar ainda mais forte, e dessa forma a invocação começa a ser ativada. Uma criatura com tentáculos aparece e isso deixa ela bastante empolgada, pois era o que precisava.
E lá estava a invocação da Bailan, um monstro com tentáculos e olhos gigantescos. Bom, pelo menos era isso que ela estava pensando, né? Não estava dando para ver nada, já que a luz estava causando ali uma cegueira na garota e dava somente para ver a silhueta, e ela sabia que era algo parecido. Agora eu vou poder utilizar essa criatura para os meus leitores de mangá se divertirem. Vocês entenderam muito bem o que é esse divertirem aí que ela tá falando. Porém, não foi uma criatura horrenda como ela estava imaginando, já que tinha um pote de macarrão em mãos. Quem estava ali era exatamente o Xiao, o nosso protagonista. Isso acaba criando um clima muito constrangedor. O garotão já olha para os lados e vê aqueles desenhos suspeitos. O que é isso, líder de comitê disciplinar? Você gosta dessas coisinhas sapecas? O pseudônimo da Bailan era Santa Branca, e a garota disse que ela não era quem ele estava pensando. Lógico que eu te conheço, nós estudamos na mesma escola e o seu nome é Bailan. O que? Eu não conheço esse nome, você tá enganado. Essa daí é mentirosa. Ah, se você não é quem eu tô pensando, então por que tem aquele uniforme ali da minha escola e uma braçadeira? Com as mãos no rosto, ela disse que era apenas um cosplay. E esses bolsos aí do prédio da minha escola, o que tá fazendo aí? Ela dá uma desculpinha, dizendo que estuda arquitetura. Certo, e essa carteira de identidade aqui com o nome de Bailan? Agora ele havia pego ela e não tinha mais como dar desculpas, então a garota começa a gritar, dizendo que tudo isso é culpa dela por deixar o quarto bagunçado. Ninguém gosta de mostrar a identidade, então ela sai correndo para pegar, dizendo que estava feia na foto. O intuito era invocar um monstro bastante atrevido, se é que vocês me entendem, porém acabou invocando um colega de escola. O pior de tudo é que havia repreendido ele horas mais cedo e agora ela estava fazendo coisas muito piores. O garotão pergunta se ele havia sido invocado com magia, e isso faz com que ela ache estranho, pois ele estava agindo com muita naturalidade. A melhor opção então seria apagá-lo, e já vai logo pegando seu taco de beisebol. Admitindo que é uma bruxa, ela disse que também sabe magias de apagar memória. Em um tom de ameaça, a garota se aproxima, e o Xiao ele pergunta que espécie de artista ela é para ter aquele tipo de desenho. Porém, como um bom e velho mangá de romance, ela acaba escorregando. Esse era o maior dos clichês dos animes, e ela lamenta ter caído em uma armadilha que sempre usou nas suas historinhas. E o pior de tudo é que esse moleque tonto ia se dar bem com ela. E foi exatamente isso que aconteceu, pessoal. A garota caiu com os opais no rosto do nosso herói. Com as bochechas vermelhas, ela disse que esse sem vergonha era muito sortudo. Quando percebeu, ela viu algo muito estranho. Havia tentáculos de polvo para todos os lados. E dando um sorriso maroto, ela fica contente, pois é exatamente isso que ela precisava. Esse era o segredo que o Xiao estava escondendo. Nem precisava explicar muito. Sempre que ele ficava animadinho, esses tentáculos apareciam. Como a garota era uma bruxa, provavelmente saberia como ajudá-lo. Então pergunta se ela poderia resolver essa questão dos tentáculos que começam a aparecer nas suas costas. Os olhos da garota brilham quando ela ouve a palavra tentáculos. E ela fica extremamente empolgada, já que a sua invocação não havia falhado. Ela realmente queria invocar um polvo como inspiração. O Xiao não entende por que ela estava tão feliz assim. E enquanto isso, ela fica toda animada. Então é assim que alguém se sente quando é envolvido por tentáculos? Meu Deus, galera, que vergonha de narrar essa obra. Para com isso, garota, se você não se acalmar, esses tentáculos não vão sumir. Mais tarde, ele explica que é exatamente por isso que ele recusa aquelas declarações. Sempre que ficava animado ou motivado, esses tentáculos apareciam. Então a sua historinha de gostar de garotas danadas era somente uma desculpa. Até algumas semanas atrás, não existia nada de tentáculos, porém do nada começou a aparecer. Ele lamenta que não vai conseguir namorar tão cedo, e se for arrumar um serviço vai ser num zoológico. Ou caso contrário, ele poderia até mesmo virar sushi. E na pior das hipóteses, um ator de filmes. E vocês já imaginam que tipo de filme seriam esses? Enquanto falava a garota, ela faz um desenho utilizando a referência visual dos tentáculos. Foi muito bom ter invocado, pois eu nunca tinha visto um polvo antes na minha frente, e agora eu posso desenhar com mais detalhes. Mesmo sendo uma bruxa, ela nunca tinha visto alguém na situação dele, e o garoto fica desanimado, achando que não tem cura. Porém, como ela fez uma magia de invocação de um outro mundo, significava que esse polvo não era do nosso planeta. O pobre coitado já fica triste, pensando que vai ficar solteiro para sempre, nunca poder aceitar uma confissão de amor e muito menos segurar na mão de uma garota. O moleque ele tava todo triste, enquanto ela tava empolgada fazendo desenhos pro seu mangá. Ela já havia decidido, o Xiao seria sua referência principal para o quadrinho, pois isso iria salvar o seu mangá.
Como assim? Eu não aceitei isso. Olha, só me deixa eu ir embora e no outro dia a gente conversa. Pare aí, garoto. Nesse instante ele fica paralisado e não conseguia se mover nem um centímetro. Você acha que invocações eram algo simples? Quando uma invocação é feita, um contrato é realizado e você vira completamente meu. Segurando um dos tentáculos, ela afirma que ele não poderá fugir dela. A garota se aproxima bastante do nosso herói, e apertando ele contra a parede, ela disse que agora ele tem o corpo e a mente compartilhado com ela. Se acontecesse algo com ela, ele também sentiria. Quando solta o tentáculo, ele cai no chão. E para ilustrar, ela diz que os corpos estão em completa sintonia e pode controlar ele como uma marionete. Involuntariamente, a sua mão também se move igual a da garota. E com isso começa a retirar a jaqueta, demonstrando que pode controlar todos os seus movimentos. Tentando se libertar, o nosso prota ameaça a garota, dizendo que não seria legal as outras pessoas saberem que ela desenha esse tipo de coisa. Porém, a Bailan ela não queria saber de nada, a única coisa que ela queria fazer era provocar o garoto, falando que o corpo dos dois eram diferentes. Algumas áreas eram mais sensíveis para os homens, e você já imagina o que ela está querendo dizer. A Bailan estava prestes a fazer algo extremamente doloroso, e o pobre coitado não conseguia controlar o próprio corpo, fazendo exatamente o que ela estava ordenando. Em outras palavras, ele deveria desistir, mas para sua sorte, ela parou no último instante. O pobre coitado ele ficou todo derrotado, pois parecia mais um cachorrinho de estimação. Com as bochechas coradas, a Bai ela admite que havia exagerado com ele. Porém, como havia invocado ele para sua casa, não tinha mais alternativas. O seu maior sonho era de se tornar uma mangaka underground número 1, e por isso ela faria o que fosse preciso para realizar o seu sonho. Ao estralar os dedos, ele começa a sentir a força de uma magia esmagadora. Por enquanto, ela ia deixar ele ir embora em segurança, mas iriam planejar as poses para uma outra ocasião. Assim que ela desativa a magia de controle, ele já aproveita para atacá-la. Enrolando seus tentáculos na garota, ele pergunta se é exatamente isso que ela gostaria que ele fizesse. Que garoto danado. O prota começa a levantar ela pelas pernas enquanto a garota grita perguntando quem foi que pediu para ele fazer aquilo. Você não estava confiante agora mesmo? Se é isso que você quer, então é isso que eu vou fazer. O coraçãozinho da garota começa a bater mais forte, e a garota pergunta como que vai fazer para desenhar se ele estava segurando seus dois braços. Era simples, bastava somente soltar uma de suas mãos. Porém ela começou a cair com tudo, e estava prestes a bater a cabeça no chão. No último instante, o nosso prota ergueu ela pelos pés, deixando assim a garota pendurada de cabeça para baixo. E isso serviu de inspiração para ela desenhar uma de suas cenas de mangá. Momentos depois, aquela cena que ela desenhou começou a receber diversos elogios, e a avaliação da obra havia aumentado. Aqueles otakus fedidos comentavam que a textura dos tentáculos havia melhorado e até perguntam se ela conseguiu um polvo de verdade. Galera, eu nem conto pra vocês o que ela fez. O nosso herói ele ainda estava na casa da garota e estava vendo ela toda feliz com aquelas avaliações. Ela se vira e pergunta o que é que ele estava fazendo no celular, e dando uma desculpinha, ele diz que somente estava mandando mensagens. Nesse instante ele começou a tentar apagar os comentários que ele havia feito em uma plataforma de quadrinhos. Isso porque um dos comentários maldosos era dele, dizendo que ela não sabia desenhar tentáculos de verdade. Agora que tinha um polvo, poderia desenhar muito bem, só que ela não conseguia ver totalmente para desenhar cenas mais complexas. E dando uma risadinha, ela falou que seria muito bom comprar uma boneca, e o garoto fala que não era para ela fazer isso. Após desenhar mais alguns rascunhos, a Bai entrega para ele dar uma conferida. O garotão aí ele fica lendo por alguns instantes, deixando ela ansiosa para saber se realmente estava bom. Aquilo era tão anticlimático que os tentáculos dele começaram a desaparecer. E vendo toda aquela cena, a garota se pergunta se aquilo estava muito ruim. Agora que estava mais calmo, os tentáculos foram embora e ele revela que os desenhos dela são magníficos. E enquanto isso, ela pergunta se ele estava sendo irônico. Em resposta, o nosso protagonista fala que a obra dela era boa, porém não tinha muito enredo, mas era exatamente isso que ela queria. Então ele fica bravo, batendo os rascunhos no chão, falando pra ela não subestimar os mangás alternativos. Era por causa de artistas como ela que a qualidade dos mangás estavam caindo, e ela não precisava somente ter bons traços, mas sim uma boa história. Ou seja, quanto menos fanservice, isso significava mais fanservice. Porém, ela não estava muito adaptada a ficar assistindo e muito menos presenciando cenas românticas.
Por isso ela tem uma brilhante ideia, ele sairia para namorar alguém e a garota ficaria desenhando essas cenas para o seu mangá, assim tanto o enredo quanto a arte seriam resolvidos. Ele deveria mostrar a sua verdadeira face e conquistar uma garota, já que ele era bom para ficar dando palpites. Porém, ele não poderia fazer isso, já que os tentáculos iriam aparecer. Sorridente, ela fala que é isso que precisava para o seu mangá, pois ele poderia namorar as garotas bonitas e isso seria muito bom para servir de inspiração. Ele repete dizendo que não pode ficar perto de outras garotas, pois os seus tentáculos iriam aparecer e a situação seria catastrófica. Ele até mesmo poderia correr risco de vida. Fazendo uma cara engraçada, ela imaginou que ele estava gostando dessa situação. Gostando o que, minha filha? Imagina se as pessoas descobrirem que eu virei um Kraken, elas vão me matar. Ela se levanta dizendo para ele não se preocupar com isso. Como ela era uma bruxa de alto nível, com certeza deveria ter alguma forma de reverter a situação em que ele se encontrava. Segurando nas bochechas do nosso herói, a garota se aproxima. E já começa a provocar o maluco, perguntando se somente por estar perto de mulheres ele já começa a pensar bobeiras. O Xiao responde que não, então segundo ela seria seguro para ele namorar algumas garotas somente para ela desenhar as cenas. Era só ele chegar perto de algumas garotas e fazer com que elas se apaixonassem por ele, e não seria muito difícil, já que o nosso herói aí ele era bonitão e popular. Se por acaso ele conseguir ajudar nesse assunto, ela vai quebrar essa maldição dos tentáculos pra ele. Quer dizer que você consegue fazer eu voltar a ser um humano normal? Mas é claro que sim, você até mesmo viu meu nível de magia. Ela fala que na verdade ela é uma bruxa de mais de 1000 anos de história. Primeiro ela teria que investigar a causa dessa maldição. Porém, quando se tratava de magia, não existia ninguém melhor do que ela. Mas só iria ajudá-lo se ele concordasse em auxiliá-la em tudo que ela pedisse. O cara nem tinha mais alternativas. Então ele acaba concordando, dizendo que vai fazer as garotas se apaixonarem por ele no intuito de ajudar o seu mangá. A bruxinha começa a dar um sorriso malicioso. E enfiando o pé debaixo da cama, ela puxa uma bolsa. Ao fazer isso, ela fala que o seu plano Cupido está prestes a começar. Ele já tinha visto algumas cenas assim, puxando mochilas debaixo da cama, e isso era muito suspeito. E até começa a pensar que essa garota estava planejando fazer algo malicioso com ele. Espera aí, eu já vi essa cena em algum lugar. Acho que foi no mangá que ela mesmo desenhou. Ao fazer essa cara maligna, ele acha que ela vai utilizar algumas ferramentas, se é que vocês me entendem. E até começa a implorar por ajuda. Porém, ela acaba abrindo aquela mala e joga pra fora algumas fotos de alunas do colégio. O cara já dá até um suspiro, pois ele pensou que fosse acontecer outro tipo de coisa. Ela pergunta por que ele tava tão nervoso assim. Ah, deixa pra lá, não é nada não, tô de boa. Espera aí, essas não são garotas da nossa escola? Peraí garota, como que você conseguiu todas essas fotos? Essa aqui não parece ser alguma foto de identidade do manual do aluno? Ela dá uma risada um pouco sem graça, falando que conseguiu essas imagens quando trabalhou no jornal da escola, mas isso era um segredo. Basicamente essas fotos foram roubadas, sua ladrãozinha, e tem até foto de professoras. Peraí, não me diga que você vai fazer eu sair com elas também. A Bailan fala pro garoto não se preocupar, pois o primeiro passo era encontrar uma garota bonita. Não poderiam escolher qualquer pessoa, e teria que ser uma garota bonita o suficiente para atrair os leitores do seu mangá. Um pouco preocupado, ele pergunta se na escola tem alguma garota assim. Não seria difícil de encontrar, mas também não era impossível. Depois de vasculhar por alguns instantes, a Bai encontra a garota perfeita. Segurando a foto da Aquila, ela disse que essa seria a garota ideal para ele conquistar. O cara já fica se tremendo todo, perguntando se aquilo era brincadeira, porém a Bailan estava falando sério. Isso acontece porque a Aquila, ela odiava homens e era uma das alunas mais ricas da escola, e alguns até diziam que ela gostava de garotas e não de garotos. Só de pensar na cena dela o rejeitando, o cara já fica preocupado, pois ela dava arrepios. Após dar essas informações para Bailan, ela comenta que esse garoto é muito detalhista e que sabe muito sobre outras alunas. E de uma forma bastante animada, ela fala que se por acaso Aquila gosta de garotas, era somente ele se transformar em uma garota. Nesse instante o cara já fica traumatizado. E já até fica imaginando que ela vai jogar alguma espécie de feitiço nele e mudar o seu corpo. Por que você tá com tanto medo de perder o garotão aí embaixo se você nem usa ele? E parece que a garota tinha razão, né? Eu não tô falando que vou te transformar em mulher, mas você vai apenas se vestir como uma garota para conquistar o coração da Aquila. Ela puxa uma bolsa contendo algumas roupas. Então a cena muda pro dia seguinte, quando ele resolve ir pra escola disfarçado. Chegando lá, todas as garotas ficam dizendo que a aluna nova era muito linda. Ele tava morrendo de vergonha, dizendo que aquilo era constrangedor.
A sua primeira missão era se aproximar da Rainha de Gelo e conquistar o coração dela. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like e um comentário, não custa nada e ainda vai estar ajudando muita gente. As pessoas não paravam de comentar sobre a Luna Nova. Ainda diziam que ela era muito fofa e tinha uma silhueta incrível. Enquanto isso, ele se perguntava por que aquela roupa tinha que ser tão curta. E tudo isso que ele estava fazendo era para que pudesse quebrar essa maldição dos tentáculos. O cara não queria chamar atenção, mas estava sendo difícil, já que ninguém deixava ele em paz. Uma garota aparece perguntando se já tinha visto ele em algum lugar antes, e acaba tocando no seu ombro, e o cara já fica em choque, pois era a garota que tinha se declarado para ele no dia anterior. Então ele se vira tentando disfarçar. Espera aí, o seu rosto é familiar, eu acho que a gente já se viu em algum lugar antes. Nesse instante, uma outra amiga acaba salvando o nosso herói puxando essa garota pra longe. E acaba pedindo desculpas pra Luna Nova, falando que a amiga dela não tem muita noção. E sai arrastando a garota, perguntando se ela estava afim da Luna Nova. Logo em seguida, um carro acaba estacionando. E as garotas começam a gritar, dizendo que a irmã mais velha havia chegado. O nosso prota pergunta quem que é essa pessoa. E uma empregada abre a porta do carro. E de lá sai uma linda garota. Essa era a Aquila, a garota da qual o nosso herói teria que conquistar o coração. E a atriz que interpreta essa garota aí já apareceu em diversos mangás. É sério galera, sempre tem uma personagem com essa aparência. Os alunos ficam empolgados, pois ela era a mais popular do colégio. E até perguntam se aquilo por acaso era uma passarela ao invés de uma escola. O Xiao ele não consegue parar de olhar para Aquila e até imagina que isso seria uma missão impossível. Ela tinha uma aura intimidadora e somente tentar conversar com ela já era muito difícil. Após alguns passos, ela acaba parando. A garota percebeu que tinha uma aluna nova. Por que você tá me olhando? Você precisa de alguma coisa? Bem educadinha ela, né? Foi mal entendido, me desculpa. O que eu falo agora? Eu já estraguei tudo. A Rainha de Gelo, ela simplesmente ignora e vai embora. Ela era chamada assim pois justamente parecia que não tinha sentimentos, e isso deixava a garota ainda mais misteriosa. De cima do telhado, a Bai estava caindo na risada. Isso porque o nosso prota não conseguiu nem sequer abrir a boca direito perto dela. E dando risada, ela disse que essa é a personagem perfeita para o seu mangá, pois era disso que os homens gostam. Você tem certeza que quer que eu persiga essa nobre dama? Já pensou o que vai acontecer caso a gente for pego? Ele tenta convencer a bruxinha a mudar de ideia, porém ela disse que se forem pegos, isso seria a melhor coisa a acontecer. Imaginem só uma história onde um otaku se disfarça de garota para se aproximar de uma menina que ele gosta e na hora do namoro descobrirem que ele na verdade é um cara. A sem vergonha já fica imaginando essa cena no seu mangá, dizendo que traria muitas visualizações. E ainda menciona que só seria revelado que ele era um homem nos momentos finais, se é que vocês me entendem. O Xiao fala para ela ficar quieta e não dizer mais nada. Ele sabia que se por acaso fosse exposto, os fãs da Rainha de Gelo iriam acabar com ele. Como a bruxa fazia parte do conselho estudantil, ela disse que conseguiria apoio para ajudá-lo. A prioridade máxima dele agora era se disfarçar e se aproximar daquila e por fim, conquistar o coraçãozinho dela e começar o namoro. Utilizando as suas conexões, a bruxa colocou o nosso prota na mesma sala que a garota. Nesse instante, alguém acaba batendo na mesa, e era justamente Aquila. Ele diz que tem sorte, pois estava sentado do lado dessa nobre dama, e essa era uma oportunidade de ouro. A professora avisa que faria a chamada. Antes de tudo, ele decide dar um simples cumprimento à garota para forçar uma amizade. Como já era de se esperar, a Rainha de Gelo responde com um olá bem frio e seco. Mesmo que eles estivessem a menos de 1 metro de distância um do outro, era como se estivessem no ponto mais distante da galáxia. A professora fala o nome da Xia Zeng e o nosso prota não responde nada. Repetindo o nome do nosso herói, a professora pergunta se por acaso essa garota nova havia faltado. Então ele se assusta e dá um salto gritando que estava presente. Os alunos ficaram surpresos com o nome da nova aluna transferida. Alguns no fundo comentam que o nome era bonito, porém parecia muito familiar. O nome era muito similar ao do Xiao Zeng, o garoto popular que as garotas gostavam. Aquila fica repetindo o nome da garota nova, Xia Zeng, Xia Zeng, Xia Zeng. E enquanto isso, a loirinha aí, né, a aluna nova, fica com as bochechas coradas, dizendo que a Bailan escolheu o pior nome possível. Nesse instante, as garotas, no fundo, começam a comentar que essa aluna nova era muito parecida com o Xiao Zeng. Ele acha que foi descoberto e fica com as bochechas coradas nervoso.
Antes que as garotas pudessem comentar sobre a identidade do nosso protagonista, a professora bate na mesa. Ela disse que não era para as pessoas ficarem envergonhando a nova aluna. Além do mais, ninguém ia fingir que era do outro gênero e forjar documentos somente para frequentar a aula. E era exatamente isso que ele fez, ele colocou roupa de mulher e ainda forjou documentos. Logo em seguida pede para a garota Chia se sentar e prestar atenção nas aulas. E o nosso prota faz exatamente isso. Tudo o que precisava fazer agora era se dar bem com Aquila, e para isso ele precisaria se aproximar dela. A garota estava repetindo o nome do nosso herói, ela estava lá ainda falando Xia Zeng, Xia Zeng. E guardem bem essa informação, pois vai ser importante. O nosso herói ele se vira para ela e pergunta se a garota por acaso se chama Aquila. Fingindo que estava com vergonha, ele disse que não trouxe os seus livros didáticos e se por acaso poderia se sentar com ela para acompanhar a matéria. De uma forma um pouco indiferente, ela responde que estava tudo bem. Então na malandragem, ele já foi logo se arrastando. Ele arrastou a carteira até chegar do lado dela. Logo em seguida, ficou se aproximando, fingindo que estava interessado em saber o conteúdo do livro. No fundo, esse sem vergonha estava dando risadas malignas, dizendo que a parte mais difícil já havia sido completada. Porém, a Rainha de Gelo ainda continuava bastante séria, sem demonstrar sentimentos. O próximo passo seria difícil, e ele não sabia por onde começar. Ele pensou na ideia de fingir desmaio e cair em cima da garota, porém, a causa dessa maldição de tentáculos deixaria tudo muito arriscado. Outra ideia seria fazer um anúncio chamando a atenção de todos os outros, ou simplesmente tomar a iniciativa e logo se declarar para ela. Porém, todas essas alternativas seria arriscado demais e ele poderia sair sem vida da escola. Mesmo que a situação fosse complicada, ele não poderia ficar parado esperando que algo acontecesse, pois o enredo da vida real não era igual nos mangás. Nesse instante, Aquila, danada, acaba colocando a mão nas pernas dele. O cara já fica paralisado sem saber se isso é algo da sua cabeça ou se era algo real. Na maior inocência, ela se aproxima do nosso herói e acaba perguntando se ele estava bem. Parecia que a garota estava tentando cheirar ele. E o cara fica com as bochechas coradas pensando que essa daí é uma danada. Porém, Aquila, ela estava com os olhos na cor púrpura, bastante intenso. Parece que você realmente está nervosa, aconteceu alguma coisa? Ela começa a dar aquelas risadas malucas de tsundere. Se você não sabe o que é tsundere, são aquelas personagens que são fofas e ao mesmo tempo malucas, viradas no Jiraiya. O moleque ele continua paralisado. Era como se tivesse diversas vozes dizendo seu nome, literalmente como um feitiço mágico. E ainda por cima, Aquila se aproxima tentando beijá-lo. Nesse instante, é como se ele tivesse ouvido um estalo e se libertado daquela hipnose. A Rainha de Gelo continuava encarando ele. E o garotão ele dá uma desculpa falando que precisa ir ao banheiro. Ele já mete o pé o mais rápido possível. Cê é louco, meu amigo, não compensa. Ele não sabia se aquilo era somente a sua imaginação, porém a sensação era como se ele tivesse caído num abismo. Ele precisaria conversar com a Bailan e tirar suas dúvidas sobre o que tinha acabado de acontecer. Porém, na frente do banheiro, ele se pegou em um beco sem saída. E acabou escolhendo a opção que eu tenho certeza que você também escolheria. Ultimamente a gente só tá pegando obras de protagonistas sem vergonha, mas eu sei que é isso aqui que vocês gostam. Por fim, acabou entrando no banheiro feminino. Chegando lá, ele falou que não ia beber mais água durante a semana só para evitar ter que ir no banheiro. Nesse momento, a fechadura da porta começou a mexer. Eu tô lascado, ele pensou. E antes que fosse pego, ele já logo abriu a porta e perguntou quem estava ali. A silhueta de uma pessoa disse que meninas não deveriam usar banheiro daquela forma. Quem estava lá era a bruxinha Bailan, pregando uma peça aí no garotão, e ainda pediu para ele fazer silêncio. Um pouco incomodado, o Xiao perguntou se ela também repreendia os alunos até mesmo dentro do banheiro, e perguntou como que ela conseguiu abrir a porta. Bastante orgulhosa das suas magias, a Bailan disse que essa é uma habilidade mágica, e o cara pergunta por que ela tá tão convencida desse poder. A Bai, ela tava segurando um imã. E o garoto pergunta o que ela estava escondendo, mas ela disfarça falando que era somente papel higiênico. Logo em seguida, ela fecha a porta. A sós no banheiro, a garota pergunta como que está o progresso com Aquila, porém eles tinham conversado menos de 20 minutos, então não teve muito progresso. A bruxinha fala que era estranho, pois ele estava muito fofa hoje e já começa a levantar a saia. O cara pergunta o que ela quer dizer com esse fofo, enquanto olhava lá embaixo. Nesse instante, ele se lembra do que gostaria de perguntar a ela. O Xiao fala o que tinha acontecido lá na sala e falou que era como se ele tivesse sido hipnotizado por ela. Algumas imagens estranhas vieram na sua mente e ele até tinha conseguido ver ela desabotoando a roupa. Ela se aproximou e tentou devorá-lo, pelo menos é assim que ele explicou.
e quando estava prestes a se beijarem, ele acabou acordando. Era como se tivesse sido completamente encantado por ela. A bruxa falou que esse é o efeito de artes mágicas, ou pelo menos era muito parecido. E surpresa, ela disse que havia entendido tudo. Era natural ele se sentir tentado por mulheres bonitas e misteriosas, então não deveria ser nada sobrenatural. E ainda fica provocando o Xiao, dizendo que interrompeu a visitinha dele ao banheiro, dando a entender que ele estava empolgado e foi até lá fazer certas coisas erradas. O cara percebeu um barulho e acaba colocando a mão na boca dela, dizendo para ela fazer silêncio. A Bai não estava entendendo nada e começou a querer gritar. Porém ele repete, falando para a garota fazer silêncio, pois tinha alguém do lado de fora. Era aquela menina que havia se declarado para ele no começo da semana e estava lá falando sobre a Luna Nova. Então tem aquela cena clássica onde o nosso protagonista fica preso no banheiro junto de uma garota. É uma pena que não é você aqui no lugar dele. A bruxinha disse pro moleque tirar as suas mãos sujas da boca dela. E dando um suspiro de alívio, ela disse ter sorte por não terem sido pegos. Quando as garotas entram no banheiro, o clima fica ainda mais tenso, pois não poderiam fazer barulho. As meninas falavam sobre como deveriam chegar no Xiao, dizendo que ele era muito popular e estava recusando todas as garotas. E enquanto isso, o nosso prota estava dentro do banheiro com a bruxa. Eles estavam apertados, então um ficava empurrando o outro contra a parede. Porém, a bruxa ela acabou se assustando por causa de ter encostado os opais no nosso herói. Isso acabou causando um barulho e os dois ficaram tensos. Do lado de fora, a garota falou que ia esperar sua amiga no corredor. Com um olhar amedrontador, a Bailan pergunta o que é que esse malandro estava fazendo. E ainda disse que estava apertada sendo espremida na parede. O aperto foi tão grande que o airbag acabou explodindo. E como vocês já sabem, ele não pode ficar animado, pois isso acaba invocando a maldição dos tentáculos. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Aquele banheiro fica totalmente infestado de tentáculos de polvo. A partir daqui a cena é mais vergonha alheia ainda. Até mesmo mais vergonhoso do que a obra do dragãozinho boladão que eu trouxe pra vocês. Elas começam a gritar dentro do banheiro e a outra aluna percebe aquele barulho. Suas bochechas ficam coradas quando ela percebe que eram vozes de duas garotas. E com isso ela sai correndo pra fora dizendo que não iria interrompê-las. Logo depois a bruxinha pergunta se elas já foram embora. Já estava em segurança para saírem lá de dentro, porém ele não poderia sair com aqueles tentáculos todo. O Xiao comenta que tem algo cutucando ele. E como ele já estava presenciando coisas bizarras e estranhas, ele já imagina que seja outra coisa. Ele acaba empurrando a garota com seu tentáculo. Parece que eu subestimei você, não é mesmo? Me diz logo o que você está escondendo aí. A garota responde que não era nada demais, era somente um imã. Para tentar disfarçar aquela cena constrangedora e vergonha alheia, ela falou que precisavam focar no plano de conquistar Aquila. Se tiver gostando dessa obra, deixa um like e um comentário, pois é muito difícil trazer essas obras em outros idiomas para você, ainda mais com essas cenas aqui vergonhosas. O garoto pergunta se por acaso a bruxinha tinha um plano, e ela falou que era lógico, ela sempre estava preparada. Como uma boa otaku, ela sempre lia romances, então poderia colocar isso em prática. A melhor forma de fazer uma garota se apaixonar por você era salvando ela. Porém, eles iriam fazer o contrário, iriam bolar uma situação para Aquila salvar ele. O cara não queria muito, pois já estava sendo tudo muito vergonhoso, só que a Bailan insiste que ele deveria ser salvo por ela. Fazendo poses de otaku, a garota fala que tudo sairia conforme ela planejou a noite toda, e que bastava Aquila salvar ele de uma situação constrangedora. Ajeitando a sua roupa, a Bai pergunta quantas vezes eles interagiram, e o nosso protagonista fala que foi somente uma vez. Por mais legal e bonita que Aquila fosse, ela ainda era uma humana, e não ia deixar de proteger a Luna Nova, e continua dizendo que provavelmente a garota gostava dele. Para que o plano dê certo, ela pega o uniforme do Xiao e coloca para dentro da saia. O cara fica dizendo que desse jeito a roupa fica estranha, porém a líder do comitê disciplinar fala que o moleque deve ficar quieto e confiar nela. A cena volta para a sala de aula. A rainha de gelo ficou lá esse tempo todo esperando pelo nosso protagonista. Ela estava preocupada, pois pensou que a Xia havia passado mal, ou talvez o seu olhar acabou afastando a novata. O sinal acaba tocando e eles precisariam trocar de salas. A coitadinha da Aquila não parava de se preocupar com a Luna Nova e até pergunta se deveria ir atrás dela. Nesse instante, algumas garotas comentam se não era a aluna transferida que estava parada no corredor. E ainda contam que o conselho disciplinar acabou pegando ela fazendo algo de errado.
O prota percebe que todo mundo tava olhando pra eles, e essa cena era ridiculamente vergonhosa. A Bai diz que de acordo com o artigo 35 das regras da escola, os uniformes escolares devem estar limpos e arrumados, porém a novata tava com o uniforme pra dentro da saia. E ainda começa a puxar o uniforme dela, dizendo que não deve se vestir igual uma mulamba. O cara fica morrendo de vergonha, pensando se isso realmente era necessário. E a líder do comitê disciplinar continuou chamando a atenção dele na frente de todo mundo, dizendo que a garota seria punida. Nesse instante, alguém aparece para salvar a novata. Era Aquila, e ela disse que a aluna nova acabou de ser transferida e provavelmente não conhecia as regras, então não precisava serem tão rígidos. Porém, regras são regras e deveriam ser seguidas. Caso contrário, ela levaria uma punição e pergunta se a Rainha de Gelo também gostaria de ser punida. A garota simplesmente diz que a líder do comitê era uma chatona. Percebendo que o plano tinha dado certo, o nosso prota não sabia que as garotas também agiam assim, tentando proteger as mais fracas. Então a Rainha de Gelo simplesmente segura nas mãos do nosso herói. O cara fica com as bochechas coradas, pensando que só conversou com ela por um instante e já estavam assim. Logo em seguida, Aquila sai arrastando a Xia pra longe, enquanto a Bai fica dando tchauzinho. Dando uma piscadinha com a língua de fora, ela falou que era muito boa em planos românticos. E nem o cara acreditava que isso estava dando certo. Ele perguntou para a senhorita Aquila aonde eles estavam indo, e a garota fala que só estavam fugindo do comitê disciplinar. Se ela te incomodar de novo, me avise, ela não vai ousar mexer comigo. Essa garota aí é boladona, galera. Ao perceber que ainda estava segurando as mãos do nosso herói, ela fica com as bochechas rosadas. E logo em seguida solta a mão pedindo desculpas, falando que foi sem querer. O cara ficou igual uma pedra, dizendo que ela é muito fofa quando estava com vergonha. Então ela pergunta por que a Xia demorou tanto no banheiro, e se era porque havia assustado ela, e até pede desculpas, dizendo que não era muito boa em socializar com as pessoas. O cara fala que não é nada disso, e que só tava com ansiedade, pois era a primeira aula, mas pra falar a verdade o cara tava morrendo de medo sim. Aquila dá um suspiro, dizendo que tá aliviada. Logo em seguida, a Rainha de Gelo dá uma desculpinha dizendo pra novata não entender mal, pois ela só tava ajudando porque odeia ver pessoas arrogantes. Nessa hora ele tem certeza que a garota é uma tsundere, já que mesmo sendo fofa, ela fica fingindo que é durona e séria. Porém era um passo muito grande poder contar com a ajuda dela, e isso poderia ser encarado como um progresso. Nesse instante um garoto aparece chamando por Kila. Ele estava extremamente apaixonado e pergunta se ela tinha recebido a sua carta. Como ela estava no local indicado, significava que ela tinha aceitado o seu pedido de namoro. E ao olhar para Aquila, ele percebe que a garota estava um pouco tensa e com medo. Ele até imagina que seja obra daquela bruxinha maldita que sempre estava aprontando as coisas. Aquila realmente estava sentindo muito medo e o seu corpo estava tremendo. Ele sabia que precisava fazer algo, pois aquele garoto estava fora de si. Em resposta, ela disse que não conhecia ele e que não tinha recebido carta alguma. Porém o moleque ele insiste que haviam se conhecido na aula de educação física e marcaram de sair juntos. Repetindo, ela fala que não conhece ele e que não concordou com coisa alguma. Parecia que o moleque tinha sido enfeitiçado ou algo do tipo. Você fez todas aquelas coisas na minha frente, é claro que você quer sair comigo. Até o nosso herói fica irritado com esse cara. Porém o maluco sai correndo pra cima dela dizendo que havia sido seduzido naquele dia. Ele estava prestes a se jogar pra cima da garota. E mesmo tentando recuar, não daria mais tempo, pois eles estavam bem próximos. No último instante, o nosso protagonista acaba segurando a mão daquele garoto. Ei, estudante, você não acha que tá indo longe demais? Essa cremosa aqui é minha. Bom galera, essa última parte aqui eu que inventei, mas eu tenho certeza que ela ia se derreter toda. Olhando de lado, as bochechas da garota ficam coradas. A Xia dá um tapinha para que a Rainha de Gelo se afaste, e continua apertando as mãos daquele garoto, dizendo para ele cair fora dali. Ele dá uma desculpinha falando que não vai lutar com ela porque é uma garota. E apertando as mãos, a Xia questiona o que foi que ele disse. Fazendo uma cara de Jojo, ele diz pro moleque cair fora dali e parar de envergonhar os homens do colégio. O cara consegue se soltar e já mete o pé dali pra não passar mais vergonha. Se virando pra Rainha de Gelo, ele pergunta se ela estava bem. E a garota estava bem próxima do seu rosto, criando uma cena romântica. Essa é a hora perfeita para ele tascar um beijo nela. Porém, como nós já sabemos, ele tem aquela maldição dos tentáculos e acaba se afastando. Porém, ela queria dizer algo pra ele. Mas como uma tsundere, ela não poderia demonstrar seus sentimentos tão facilmente. Novata, vamos sair daqui rápido, aquele garoto pode voltar. Mais tarde, ela entra no carro para ir embora. A sua motorista pergunta como foi o dia.
e começa a olhar pelo retrovisor, percebendo que a jovem dama estava estranha. A garota estava mais vermelha do que um pimentão e queria perguntar algo para a motorista, mas ela não sabia como falar. Bem, irmã Xing, você já sentiu o seu coração disparar de uma forma inesperada? É claro que já ontem à noite eu estava jogando com a minha guilda e meu coração começou a disparar quando a gente estava quase perdendo. Não é isso que eu quero dizer. Seu coração já disparou por causa de alguém? A motorista fica maluca perguntando se a jovem dama havia se apaixonado por uma pessoa. Aquila fala que não e que isso era ridículo, ela não iria amar alguém, mas a motorista insiste que isso é amor sim, e fala que já viu muitos filmes de romance. A rainha de gelo fica com as bochechas coradas, pensando se aquilo que ela estava sentindo era realmente amor. De uma forma fofa, ela pergunta para sua motorista o que ela deveria fazer caso ela estivesse gostando de uma pessoa. Já pega o caderninho aí, galera, para anotar todas as dicas que essa motorista vai dar, pois ela aprendeu assistindo filmes de ação e romance. Assim como nos filmes, a jovem dama, ela não poderia deixar uma outra pessoa saber as suas reais intenções. Por isso, ela deveria agir de modo silencioso. Mas se eu esconder meus sentimentos, como que a pessoa vai saber que eu gosto dela? Aí que entra a parte principal, minha querida. Primeiro você precisa testar a pessoa e ter certeza que ela também gosta de você. Para isso você deve dar um presente chocante o suficiente para deixar uma impressão. Anotaram tudo? Aprendam aqui com Aquila como impressionar dando um presente. Mais tarde, em casa, o nosso protagonista fica conversando com a bruxa sobre o que havia acontecido, e ela disse que não enviou aquele garoto para tentar atacar Aquila. Já no dia seguinte, ela comenta que a bruxinha falhou em suas tarefas. Aquila se aproxima, e de uma forma envergonhada, ela disse que havia conseguido um livro para Xia. Logo em seguida, a garota se senta ansiosa para que a loirinha receba aquele presente que iria causar uma impressão. Ela estava apaixonada e queria demonstrar isso para a novata. Nesse instante, o nosso protagonista imagina que ela deu aquele livro somente para que ele não se sente mais junto dela. Era como se ela estivesse dizendo que não quer ter contato com ele, então teria que inventar um outro plano para se aproximar da Rainha de Gelo. Quando volta sua atenção para o livro que ele recebeu dela, tinha algo que deixou ele surpreso. O cara fica tão assustado que fechou o livro de uma vez. Ele não acreditava que tinha recebido esse presente da Aquila. Anotaram bem aí os conselhos amorosos dela, né? Dentro do livro tinha uma roupa íntima. O maluco começa a gritar. E no fundo da sala, Aquila percebe que a novata havia recebido seu presente e disse que isso era chocante o suficiente para deixar uma impressão. Eu acho que isso aí foi surpreendente até demais. Não pode ser alguém simplesmente esqueceu isso por acaso, só pode. Ainda por cima tá quente, alguém deve ter acabado de usar isso aqui. Quem havia entregado o livro foi justamente Aquila, mas ele não queria aceitar que foi ela que fez aquilo. Olhando pra trás, o garoto se pergunta se foi realmente ela que fez isso. Porém, ela tinha uma carinha inocente e também parecia ser fria e elegante, então era pouco provável que ela tivesse feito aquilo. Uma das colegas diz pra ela parar de ficar olhando pra trás e prestar atenção. A Xia disfarça, dizendo que só queria perguntar em que página eles estavam. Logo em seguida, o nosso herói pega aquela peça de roupa e guarda na sua mochila, dizendo que ninguém poderá ver aquilo. Se por acaso encontrassem isso, poderia dar um maior problema. Então começa a pensar quem que foi que colocou aquilo dentro do livro. Se fosse a Rainha de Gelo que estava por trás disso, significava que ela queria flertar com ele. E nós vemos que ela estava fazendo o gesto universal do flerte, que é mexer no cabelo. Ela estava tremendo, mostrando um certo nervosismo com essa situação. Mais tarde, enquanto ela estava indo embora, alguém acaba chamando pelo seu nome, e nós vemos que era o nosso protagonista. E a garota fica parada, esperando ele dizer alguma coisa. Por fim, ela olha para trás, perguntando o que havia acontecido. O Xiao acabou hesitando e não conseguiu falar nada. Então dá uma desculpinha, dizendo que estava agradecido por ela ter ajudado com a líder do comitê disciplinar ontem de manhã, e a garota fala que não foi nada demais. Sem dar muito papinho, Aquila se vira e diz que se a Xia não tiver mais nada para dizer, ela vai embora. Porém, a Xia disse para ela esperar um minuto, pois tinha algo que ela queria perguntar, e pergunta se por acaso ela perdeu algo importante. A garota sabia exatamente o que a novata estava querendo dizer. Gritando bem alto que não, ela sai correndo com muita vergonha. Dando um suspiro, ele disse que seria muito improvável que ela tivesse feito aquilo. Além do mais, a Rainha de Gelo era fria e elegante. Porém, se não fosse ela, teria que ser alguma outra garota. Nesse instante, o seu celular começa a tocar, e ele pega para ler a mensagem. Era a Bai dizendo que pegaram o garoto que tentou atacar Aquila. Andando no corredor, a garota fica suspirando bem alto. Ela estava contente, imaginando que a novata percebeu que aquele presente foi dado por ela.
e ainda viu a loirinha guardando o presente dentro da mochila. Extremamente feliz, ela fala que a Shia é uma doce garota. Não sei se eu tenho medo ou se eu gosto dessa Aquila. Mais tarde, a motorista pergunta se foi um sucesso esse presente impactante. Dando um sorriso angelical, ela responde que ocorreu tudo bem e que a garota gostou do presente que ela deu. A motorista pergunta o que foi que ela deu de presente, e com as bochechas curadas ela não poderia dizer que foi uma roupa íntima, então ela falou que era um presente transbordado de seu amor. Provavelmente foi algum tipo de doce artesanal. Aliás, a minha jovem dama é uma garota muito pura e inocente. Coitada dessa mulher se ela realmente acha isso. Qual que deve ser o próximo passo, senhorita Xing? O próximo passo seria se tornar absolutamente indispensável na vida dessa pessoa para que ela não consiga sobreviver sem a sua ajuda. Uau, agora eu entendi. Então eu devo fazer com que ela não possa mais sobreviver sem mim, não é mesmo? E dando aquele sorriso de maluca, ela diz que a Shia será somente dela. Vocês já imaginam pra onde essa história tá se encaminhando, né? Até mesmo a funcionária da garota percebe que a sua chefe tá meio maluquinha. A motorista fala que se é isso mesmo que a garota deseja fazer, ela não vê problemas. Afinal de contas, Aquila também foi salva por aquela garota, então provavelmente ela também estava apaixonada. Então se continuasse ajudando ela, uma corrente invisível ia se formar e elas teriam um vínculo forte. Porém, ser punida pelo comitê disciplinar era um evento raro, por isso ela precisaria criar uma outra ocasião para poder salvar a Shia. Havia inúmeras possibilidades dentro da escola para que surgisse a ocasião dela intervir e salvar a loirinha. A cena muda para o quarto daquela mangaka de rentão. A Bai estava descrevendo a pose para o nosso herói imitar para que a cena ficasse perfeita. E entre aspas, a Shia deveria inclinar a cabeça e abrir a boca. Então começa a obedecer ela, perguntando se era exatamente daquela forma. Porém ele logo percebe que isso era vergonhoso demais. Com os olhos saltando de felicidade, a Bai disse que aquilo era perfeito. E o cara já mete um soco na mesa. Aquilo era vergonhoso demais e pergunta quem diabos ficaria feliz vendo uma cena ridícula daquelas. Caso você não saiba, garotas e tentáculos são muito populares e vende bastante. Porém ele não tinha vindo ali somente para ficar servindo de cobaia para ela e pergunta se não tinham coisas mais importantes para resolver. A bruxinha faz uma cara sapeca e disse que não se lembra de nada importante para fazer. Então ele pega as suas coisas e diz que vai embora, e ela fala para esperar pois estava brincando. Ela tinha mandado mensagem dizendo que tinha capturado aquele garoto, e ainda falou que coisas estranhas aconteceram. Após amarrá-lo em uma cadeira, a garota começou a fazer perguntas, porém ele agia de forma estranha. A história que o garoto havia contado não batia com a descrição da cena que o Xiao contou. Ele disse que sabia muito bem o que tinha feito, que havia irritado a garota, porém ele não fazia ideia do porquê fez aquilo. Desde que ele viu Aquila na quadra de educação física, era como se ele tivesse perdido o controle e não conseguia parar de pensar nela. A Bailan pensou que iria descobrir alguma fofoca sobre Aquila, porém tudo o que conseguiu foi aumentar ainda mais o mistério. E para piorar ainda mais a situação, algo havia acontecido. Aquele garoto tinha falado que depois que ele viu a novata loirinha, ele havia voltado ao normal. Porém agora ele estava obcecado por essa novata, a Shia. O nosso herói já fica dando arrepios dizendo que aquele cara era nojento. A partir de agora ele iria perseguir a novata, pois ela era o amor da sua vida. A Bailan começa a dar detalhes do que o garoto disse que ia fazer com a loirinha. Porém o nosso herói diz para ela ficar quieta e não falar mais nada. E segurando uma faca de serra, ele disse que era melhor dar um jeito naquele garoto. Porém a bruxinha disse que toda essa situação seria muito boa para ela escrever no seu mangá. E o nosso herói disse que se ela falasse mais alguma palavra, ele ia contar para todo mundo sobre os mangás de rentão que ela desenha. Porém, segundo a Bai, não poderia deixar ele ir embora sem fazer nada, e ainda disse que foi muito bom o Xiao ter impedido ele. Isso porque não era seguro um cara como aquele ficar solto. Por isso ela acabou utilizando magia de hipnose para interrogá-lo. Essa daqui sempre tem uma carta na manga. O garoto comenta que a magia dela parece muito suspeita, e em resposta a garota fala que quanto mais estranha for a magia, mais forte ela é. O estranho de tudo isso é que quando hipnotizou o garoto pela primeira vez, as respostas foram peculiares. Ele não se lembrava de nada, e muito menos o motivo de sua obsessão pela Aquila. E isso era estranho pelo fato da hipnose liberar memórias até mesmo da infância.
Como não conseguiu descobrir nada utilizando o poder da hipnose, significava que alguma outra magia mais forte fez ele ficar alterado. O nosso herói a interrompe, dizendo que ele não quer saber sobre esse otaku, mas sim sobre a maldição dos tentáculos, e se ela já havia descoberto alguma coisa. Um pouco sem graça, a Bailan ela disse que era um pouco complicado de resolver esse assunto, e fica tentando disfarçar. Ela pensa em alguma forma de resolver a situação com magia. Em seguida, ela acaba batendo o pé na mesa, empurrando a cadeira de rodinhas para o outro lado do quarto, e o nosso herói não entende nada. Como aquele garoto foi enfeitiçado com magia, significava que ela não era a única usuária de magia na escola. O nosso prota fica surpreso, pois ele já imagina o que ela está querendo dizer com isso. O comportamento do Xiao havia mudado depois que ele conheceu Aquila, então provavelmente ela também era uma bruxa. Bastante empolgada, a garota começa a fazer teorias de que talvez Aquila tenha poderes ou alguma maldição, assim como o nosso herói. A única coisa que consegue pensar é na cena amedrontadora dela dizendo seu nome enquanto se aproximava. Não fazia muito sentido aquela garota ter transformado ele em monstro de tentáculos e pergunta por que diabos ela faria isso. Ainda mais se tratando de magia, faria muito mais sentido ele suspeitar da líder de comitê disciplinar. A Bailan fica brava dizendo que agora eles são aliados e não podem ficar duvidando um do outro. Porém era difícil de explicar a situação daquele otaku sem falar de magia de hipnose e precisavam descobrir quem fez aquilo com ele. Pode ser que realmente foi Aquila que fez isso e na melhor das hipóteses talvez ela não consiga controlar os seus próprios poderes. O cara pergunta se ela não consegue utilizar uma magia para identificar outras marcas e assim resolveriam o problema bem rápido. E de uma forma um pouco amedrontadora, ela disse que haveria outros métodos mais convencionais e ele deveria focar em conquistar a garota. Falando nisso, algo estranho havia acontecido ontem e ele começa a pensar. A bruxinha se aproxima dele perguntando o que foi que aconteceu e suando frio, o nosso protagonista responde que não é nada. Seria muito embaraçoso ele contar que havia recebido roupas íntimas e isso poderia deixar essa otaka fedida ainda mais maluca com pensamentos perversos. Ele já até imagina a garota desenhando alguma cena assim para o seu mangá. E por isso ele decidiu que não ia falar nada e manteria em segredo. A Bailan fica provocando o nosso protagonista, dizendo que ele é um covarde. Além do mais, era um medroso por não conseguir falar as coisas. Porém, não importava, já que o plano estava funcionando e se por acaso Aquila realmente usasse magia, deixaria a história ainda mais interessante. Provocando o garoto, ela disse que agora ele tem ainda mais motivos para perseguir aquela garota, a Rainha do Gelo. E já na escola, ele diz que por mais ridícula que a Bailan seja, ela ainda tinha razão e ele teria que ficar de olho naquilo. Com respeito à roupa que ele recebeu dentro do livro, ele imagina que seja de alguma admiradora secreta daquela garota. Nesse instante, ele se prepara para abrir a porta pensando em deixar pra lá toda essa história. Parecia que tinha alguma criatura em cima daquela porta, e assim que ele entrou, a criatura caiu nas suas costas. Ele dá bom dia pra Aquila, dizendo que ela chegou bem cedo. O nosso herói ele gostaria de se sentar ao lado dela, porém a garota trouxe muitos livros e deixou todos em cima da carteira. O cara fica sem graça, dizendo que não vai conseguir sentar ao lado dela hoje. E com as bochechas coradas, a garota responde que ele poderia sentar-se na cadeira na frente dela, assim elas ficariam bem próximas. A loirinha concorda e disse que gostaria de tirar algumas dúvidas sobre matemática. Uma aluna falou que tinha um bicho em suas costas, e quando ele se virou, viu que era uma aranha bem fofinha. Ele pega aquele aracnídeo sem sentir medo e falou que o bichinho era dócil. A garota disse que isso era nojento e perguntou se a Chia não tinha medo. O nosso herói ele percebeu que estava fazendo o papel de garota e aquilo não era muito condizente com seu personagem. Então ele sai correndo e joga aquele aracnídeo para fora da janela. E logo em seguida começa a dar uns gritinhos bem fino, fingindo que estava assustado e com medo. Alguém estava se aproximando do nosso herói. E quando ele se vira, ele vê que era a Rainha de Gelo ajeitando as suas roupas, deixando o clima bem romântico. Ela estava com as bochechas coradas e parecia um pouco nervosa. Respirando bem fundo, ela pergunta se a novata estava bem, e o garoto percebe que estava rolando um climinha entre eles. Depois disso, decidem se sentar, pois as aulas iriam começar. Porém, quando se senta, percebe que a cadeira estava suja. Ele não sabia o que era, porém a sua roupa inteira havia ficado grudenta. Aquilo era cola e ele precisava se levantar para que não secasse. E quando se levantou, metade de sua saia acabou rasgando. O cara já começa a dar um grito perguntando quem diabo fez aquilo. Nesse instante, a nossa querida heroína de gelo vai até lá para salvar a novata. Ela retira o seu casaco e coloca tampando para que não ficasse nenhuma parte à mostra. E logo em seguida levanta a loirinha.
Com a novata no colo, ela disse que iria levá-la para a enfermaria. E as outras alunas ficam dizendo que a Aquila é muito legal. Bastante envergonhado, a Shia disse que não precisava dela fazer isso, porém Aquila insistia que era necessário. Logo em seguida, eles chegam até a sala e estava completamente vazia. A garota fecha a porta enquanto a Shia se pergunta que situação estranha era essa. Além de fechar a porta, a garota também havia trancado e ainda conferiu para ver se ninguém ia conseguir abrir pelo lado de fora. Suando frio, o nosso protagonista pergunta se aquilo era realmente necessário. E com um olhar, digamos assim, apaixonada, ela começa a flertar com a loirinha. Logo em seguida, ela começa a desabotoar suas roupas. E o nosso herói pergunta por que ela estava fazendo aquilo. Ele não tinha ideia alguma do porquê que ela estava fazendo essas coisas. E com uma cara envergonhada, ela estava segurando uma peça de sua roupa. O cara estava se esforçando ao máximo para não olhar para ela, pois caso contrário, ele iria invocar os seus tentáculos. Então continua perguntando por que diabos ela estava tirando essa peça de roupa e continua dizendo que não precisava. Porém a Rainha de Gelo não responde, e depois de se aproximar da novata, ela fala que aquilo era para ajudá-la. Se por acaso alguém visse ela daquele jeito, fariam piada, e por isso ela resolveu emprestar sua roupa. Porém, nesse caso, a própria Rainha de Gelo ficaria sem a peça de roupa e fariam piada dela. Parece que a garota não tinha pensado nisso, e ela acabou ficando confusa. Então ela responde que isso não era importante. Essa garota aqui era uma simples gada apaixonada. Ele não acreditava que isso realmente estava acontecendo, e parecia que ela estava caidinha por ele. Tudo agora fazia sentido. Ela havia colocado aquele inseto na sala, depois havia trazido muitos livros para não sentar junto dele, e por fim colado a cadeira para que a saia pudesse rasgar. Tudo isso foram táticas para que elas ficassem juntas na enfermaria. E agora, de uma maneira fofa, ela estava lá oferecendo a sua saia para que a Shia usasse. A loirinha recusa, dizendo que não era preciso. E então começa a gritar, perguntando se tudo isso já tinha sido planejado por ela. Acho que seria melhor você se preocupar consigo primeiro, Killa. Você não pode ficar sem uniforme. Era para ele estar perseguindo essa garota e não o contrário. Ela tinha trazido outra peça de roupa, porém ficou feliz pela novata estar preocupada com ela. E ainda menciona que a loirinha é diferente de todas as outras garotas, e era isso que fazia ela se sentir atraída. Essa loirinha, ela era corajosa e gentil. Se aproximando do nosso herói, ela continua dizendo que a situação da novata era ainda mais importante. Aquila deveria, de acordo com a sua motorista, se tornar indispensável na vida da garota que ela gostava. Por isso, ela estava tendo a iniciativa de se aproximar da novata. Dessa forma, elas ficariam muito próximas uma da outra. Nesse instante, o nosso protagonista acaba se desequilibrando. E por isso cai com tudo em cima de uma maca na enfermaria. Essa era a cena perfeita para a Rainha de Gelo partir para cima, e ainda fala para a loirinha não ficar envergonhada. A garota respira fundo enquanto se aproxima, e a única coisa que o cara pensava era do porquê que aquilo tinha que acontecer. Até tentou avisar que ela estava agindo de uma forma estranha, mas aquilo já estava maluquinha e disse que ela estava se sentindo completamente normal enquanto avançava para cima dele. Ela não conseguia entender, mas tinha um cheiro no nosso protagonista que fazia com que ela não conseguisse resistir. E acaba perguntando que tipo de perfume a Shia passava, pois era muito cheirosa. Logo em seguida, disse que ia ajudá-lo a colocar a peça de roupa. Isso já faz o garoto começar a surtar, pois tinha risco dos tentáculos aparecerem. Mesmo se segurando, estava sendo muito difícil, já que a garota estava muito próxima. Parecia que o seu corpo ia explodir enquanto dizia para Aquila se afastar. Meio que sem querer, o cara acaba encostando a mão na cintura da garota. E por causa disso, já começa a gritar. Depois de alguns segundos, ele desistiu de resistir e começou a ter mais atitude, se é que vocês me entendem. A garota sente algo estranho e eu sei muito bem o que você está pensando. E até ficar assustada, perguntando o que era aquilo. Aquila pensou que era uma fruta que ela não gostava. O local estava meio escuro, por isso ela não conseguiu ver direito. E com as mãos sujas, ela perguntou o que diabos era aquilo. Até ficou assustada, pensando que havia encostado em algo que ela não era muito afim. Porém, não era nada disso que você aí sem vergonha tá pensando. Ela havia segurado um tentáculo do nosso herói, e utilizou seus tentáculos para segurar a garota. Mas ao invés de achar ruim ou bizarro, ela começou a perguntar o que era aquilo. E ainda deu um grito bem animado, perguntando por que ele tem tentáculos, e isso era um pouco estranho. Ela pergunta onde que ele estava colocando esses tentáculos, e ainda pergunta onde ele estava colocando aquilo. Agora que ela havia visto essa maldição, não tinha mais como ele se explicar.
Com a cabeça baixa, ela disse que isso significava uma coisa. Logo em seguida ela segura um dos seus tentáculos e com uma cara bastante animada ela disse que gostaria de experimentar o lado mais especial da Xia Zeng. Eu falo pra vocês, esses mangás aqui são bizarros e eu juro que eu não sabia dessas cenas quando eu comecei a escrever o roteiro. Nem mesmo o nosso protagonista estava acreditando que aquilo era verdade. E a garota continua igual uma maluca, falando que quer experimentar todos os lados da Xia Zeng. Ele imaginou que essa garota acharia estranho, porém estava acontecendo o contrário, e ele pergunta se ela não tem medo porque ele não parece um humano. A garota disse que iriam ver quem é menos humano entre as duas. E o cara já fica em choque, dizendo que ela não entendeu o que ele quis dizer. Respirando fundo, o Xiao ele percebe que era impossível conter essa garota. E até parecia que os seus tentáculos tinham algum efeito de encanto. Os seus olhos começam a ficar hipnotizados quando ele começa a encarar Aquila. Por isso ele acaba empurrando a garota, dizendo para ela sair de cima dele. Porém ela grudava mais do que carrapato e disse que não ia soltar ele. E ainda pergunta onde que a novata acha que estava fugindo. E ainda diz que a loirinha fica ainda mais fofa quando está sapeca tentando fugir. Totalmente encurralado, ele pede por socorro enquanto Aquila disse que iria devorar a loirinha. É isso mesmo que ela pretendia fazer. Ah, cara, é cada coisa que eu já nem me surpreendo mais. Ele grita pra ela não fazer isso e acaba se colocando na frente dando um beijo nessa maluca. Agora era ela que estava envergonhada, perguntando o que a novata estava fazendo. Ele percebe que também não estava conseguindo se segurar e era como se ele tivesse hipnotizado. A maluca vai lá e tenta beijar ele novamente. Isso faz com que ela ficasse extremamente feliz. E logo em seguida começa a sair suco vermelho do seu nariz e você sabe muito bem o que isso significa. Logo em seguida ela cai desmaiada do outro lado com o corpo tremendo. O cara fica em choque sem saber o que havia acabado de acontecer na sua frente. Logo em seguida ele ouve um barulho debaixo da cama. E quem estava lá era a bruxinha com uma cara de danada. O nosso protagonista pergunta o que ela estava fazendo escondida lá esse tempo todo. E ela responde que havia se teletransportado com magia. O intuito era observar todas as cenas para poder fazer os seus desenhos, por isso que ela teletransportou para aí de baixo. Além do mais, o barulho no corredor estava chamando muita atenção e era impossível de alguém não ouvir. Em seguida ele disse que estava surpreso, pois não conhecia esse lado bizarro da Aquila. Por outro lado, a bruxinha estava toda animada, dizendo que também não sabia desse lado maravilhoso dela. E o melhor de tudo é que renderia ótimas páginas para o seu mangá e poderia até mesmo salvar a sua história na revista. O cara estava triste, pois ele ficou totalmente paralisado igual um idiota e não pensava que ela fosse daquele jeito. A Bailan responde que é normal algumas pessoas gostarem de polvos e o nosso prota fala que isso não é normal. Porém ela continua dizendo que isso é normal sim. Mas deveriam se preocupar agora era com esse segredo que poderia se espalhar para a escola toda, mas a bruxinha disse que resolveria isso com magia. Prestem atenção nessa cena enquanto ela levanta a saia. Isso porque logo em seguida ela puxa um taco de beisebol dizendo que vai apagar as memórias da Rainha de Gelo. O Xiao pergunta como que ela fez para esconder um taco de beisebol debaixo da roupa, e ela dá uma desculpinha dizendo que é com magia. Não sei se eu acredito nela, hein? O cara fala que já viu muitas coisas bizarras por hoje e ele não quer saber de mais nada, enquanto a bruxinha disse que seria necessário apagar a memória da Aquila. Ele não estava acreditando muito que esse taco de beisebol poderia apagar as memórias de alguém, e a bruxa explica como que funciona a magia nesse mundo. Os itens mágicos são criados de acordo com o que ele parece que realiza. Muitas pessoas acreditam que é possível acertar alguém com um taco de beisebol e fazer eles perderem a memória. Porém, as pessoas não acreditam que um ursinho de pelúcia possa fazer isso. Então os magos eles simplesmente colocam um feitiço em itens de acordo com as suas funções. Um exemplo disso são aplicativos de hipnose no celular. Como muitas pessoas acreditam que isso funciona, ela colocou um feitiço no seu celular para poder realmente hipnotizar as pessoas. E valia basicamente para tudo, até mesmo para feitiços de invocação, como ela fez imprimindo em um papel. O cara fala que ela é muito talentosa e criativa, e fica surpreso dela ser uma humana. Dessa forma ela diz que vai utilizar a magia de apagar a memória para ele ver que realmente funciona. Depois de encostar o taco de beisebol na cabeça da Aquila, a garota diz que ela vai esquecer completamente de tudo o que aconteceu. Nosso herói pergunta se não tem problemas e a bruxinha disse que apagou todos os rastros, a menos que Aquila também seja uma maga muito poderosa, então não daria certo. O cara já começa a ficar tenso, pensando que o seu segredo será descoberto. Logo em seguida, a bruxa diz que ela vai embora para que ele resolva o resto sozinho. E ainda dá um último aviso para que o nosso herói tente não matar ninguém. E ela
fala isso sério, como se ele realmente pudesse ser capaz de fazer isso. Alguns segundos depois, a garota acorda. Porém, os tentáculos ainda não tinham ido embora, o que significava que ele ainda estava animado. Ele até se assusta, dizendo que ela acordou rápido demais, e parecia que ele tinha voltado à estaca zero. Se você gostou dessa obra maluca, deixe um comentário. Comente aí, Garoto dos Tentáculos. Se eu ver que tem muitos comentários, eu vou procurar mais obras nesse estilo e trazer aqui pra vocês. E muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você é um taverneiro de respeito e assiste o vídeo até o final. Eu vou deixar de indicação a obra do Dragãozinho Boladão, pra você que ainda não assistiu. E se por acaso já viu essa obra, eu vou deixar outra indicação aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!